Tá fazendo uma transferência de uma jataí de isca e o Pedrinho vai colocar aqui na caixa definitiva. E quer falar um pouquinho, Pedro? Essa aqui é uma isca que a gente capturou, um enxame que a gente capturou e acabou passando, no ano passado já acabou passando o inverno. Ela tá bem pesadinha, tem bastante reserva. E a gente vai fazer um corte aqui para conseguir enxergar como é que tá a estrutura lá dentro e aí poder fazer a transferência. As transferências é o manejo mais invasivo da meliponicultura, né? E é a principal causa assim, de perda de enxame. E uma coisa importante é a gente, dentro do possível, mexer o mínimo possível nas estruturas principais do ninho, né? Principalmente do ninho propriamente dito, ali dos discos de cria e tal, para não causar muito distúrbio na colmeia. E na estrutura dos alimentos também, se der para tirar a estrutura o mais inteiro possível, né? É o ideal, é o que a gente tenta fazer, a orientação principal. Então vamos cortando aqui com o estilete bem afiadinho. Já tá bem estabelecido aí dentro, né? O ideal é não deixar tanto tempo, porque na verdade ela acaba às vezes fazendo muita reserva e isso dificulta a transferência. Uhum. E também aqui tem a questão do inverno, né? Então quando a gente deixa ela passar o inverno, como é o caso dessa isca, a gente tem um risco grande de perder o enxame. Já dá para ver que a gente tem a reserva de alimento para cima, que é o mais comum, né? E o ninho para baixo. Agora vamos ver até onde que ela vai. Aqui é mel, essa primeira parte que a gente abriu aqui, parte de cima. E aqui tem uma cera bem grossa, o que é bom, né? Porque facilita a manipulação. Você falou que já é um enxame que talvez passou um pouquinho, poderia ter ficado menos, né? Mas também se ele for um enxame pouco formado, também é ruim de transferir. A gente fala aí no mínimo uns 2 meses, né? 3 a 4 meses é um tempo bom dele ficar na PET. Ele já é um enxame bem estruturado, né? Uhum. E ainda não é um enxame com tanta reserva, né? Normalmente, né? Como é o que acontece, que é o que a gente idealiza, né? Aqui a gente, ó, aqui tem um pólen bem bonito, ó. Aqui é mais mel. Aqui tem um reservatório de própolis viscoso, né? Que a gente também é importante levar para a caixa que a gente vai transferir. E vamos abrindo aqui aos poucos. Eu sempre deixo uma parte sem cortar, de propósito aqui, para manter estrutura e conseguir trabalhar. É só no final que eu corto tudo. A parte de cima que você disse para ter De o cima e apoio. atrás. De Uhum. cima e atrás também. Uhum. Isso eu deixo para o final. Ótimo. Aqui parece que já começa o ninho. Aqui, né, o invólucro. Uma estrutura de proteção do ninho, né? De cerume. Bastante própolis. Própolis bonito, colorido. Bastante resina. Aqui, ó. A gente vai tirando assim em lasquinha, que você não rompe as estruturas, né? Não força.
Eu vou mostrar para vocês aqui a nossa caixa, que a gente vai colocar ela um pouquinho. É uma caixa bem caprichada, uma caixa com 6,5 de espessura e tem 12 por 12 por 12, uma medida boa para Jataí, bem usada. Mas o diferencial dela está na espessura, né? Que a gente trabalha para todos os nossos enxames, né? Caixas bem grossas, né? E aqui um fundo, né? Que é sempre solto. Aqui o furo deslocado um pouco para baixo. Uhum. E a gente vai colocar o ninho aqui, e eu trouxe uma melgueira também. Quando a gente tira a estrutura de mel e pólen com facilidade, eu já coloco no mesmo momento o alimento, né, o mel e o pólen aqui na melgueira, que é uma melgueira também bem grossinha, né, mas como nossas caixas são largas, né, ela tem bastante volume interno para produção, e ela também é alta. Então é isso, uma caixa bem compacta, bem prática, bem simples de produzir e bem eficiente em campo. Quais são as medidas da melgueira? A melgueira, o externo também segue o padrão do ninho, né? É 25 por 25 e ela tem externo, né? Uhum. E essa aqui ela tem mais ou menos 4,5 de grossura, que a gente usa para manduri também. Aqui dá para ver bem, ó. Aqui, ó. Os potes de mel, né? A estrutura toda de potes de mel e pólen, ó. Ela separada do ninho. Daqui para baixo é um ninho, né? Uhum. Eu vou fazer um corte e vou tirar ela. A gente trouxe um coletor de apoio. Vou mostrar aqui. Um coletor de mel que a gente usa, um coletor de campo, para se precisar colocar aqui o mel para ele escorrer um pouco. Deixar aqui do lado. Agora eu vou abrir a PET toda aqui. Aqui é um reservatório grande de própolis viscoso. É importante para elas, né? Quer dizer que ela tá bem, né? Com certeza, é um indicador bem positivo, né? Então aqui eu abri, ó. Olha que maravilha. Então aqui ficou toda a estrutura do alimento, né? Toda a reserva de alimento dela, o pólen, o mel. E aqui está o ninho, né? Na estrutura clássica, né? Dos livros, né? O invólucro, o ninho está aqui dentro. Eu nem mexo aqui dentro. Quanto menos você mexer, melhor, porque é menos intervenção. E você acaba perdendo menos abelhas jovens também, que ficam ali por entre os favos de cria, principalmente maduros, né? Então eu vou tirar aqui, ó. Isso aqui eu trabalho depois. Tá, ó, que maravilha. Tem bastante alimento, mas não é tanto. Eu acabei de fazer uma outra que tinha o dobro disso. Daí foi mais complicado de trabalhar. E a cera tá bem grossa também, como eu falei bem no começo. E isso ajuda bastante porque os potes ficam mais firmes, né? Sim, então, mais fácil de manipular. Mais fácil de manipular. E agora o ninho, a gente segue aí o mesmo procedimento, vai tirando aos poucos, né? Tentando não mexer na estrutura. Aqui, assim a gente vai perder pouca abelha, tá? Também é uma coisa que, claro, desejável, né? Importante, quanto menos abelha perder, melhor. As abelhas jovens, né, que não voam ainda, a gente mexe pouco, elas ficam dentro do ninho, né? E acabam indo para a caixa nova. A jataí é uma abelha assim muito favorável para trabalhar com captura e com transferência, porque ela praticamente não dá forídeo, né? Só se você fizer muita bagunça, né? Cometer
um erro muito grande, né? Que acontece, para quem não tem experiência nenhuma, pode acontecer. Aqui, ó, o túnel de ingresso delas, né? Que, como a gente sabe, ele vai muito mais do que só o que a gente consegue ver por fora, né? Então aqui, ó, bem compridão mesmo. Bem bonito essa entrada delas. E o pito da entrada eu sempre tiro antes de tudo e depois coloco na frente para ajudar elas a se orientarem mais rápido. Agora eu fui tirando a pet toda, ó, e pronto, até destacar. Ó. Olha que legal, tá aqui, ó, sem agredir a estrutura principal, né? E agora a gente vai passar para nossa caixinha aqui. Agora a gente vai ajustar a altura aqui, tirando um pouco embaixo. Da baguncinha que a gente fez, né? Ó, tá vendo? Ó, só um detalhe que já vai fazer toda a diferença para elas. Tirar aqui esse própolis aqui, ó. Aqui também tirar essa casquinha. Aí, pronto, aqui já deu. Aqui já tem uns ovinhos de cria aqui que eu vou tirar também, ó. Ainda ficou um pouquinho alto, tá vendo? Mas é só um detalhe, dá pra botar eles aqui no cantinho em cima de uma cera agora. Ó, aqui a gente terminou de acomodar o ninho, né? Eu precisei botar um disquinho aqui pra caber na altura. E aí agora vou botar minha hogueira. E aqui eu fiz um corte, que o pote, a estrutura era muito alta, muito grande, não cabia na minha hogueira. Então eu fiz um corte aqui, tô deixando escorrer. E aí vou devolver tudo para elas daqui a pouco. Vou devolver na pet mesmo. E aí na próxima, quando eu for colher, daí eu elimino isso. Quando eu for fazer a colheita na primavera do ano que vem. Ou melhor, desse ano. Então é isso, gente. Tá aí. A transferência já foi concluída. Quer dar um tchau, Maia? Não,